Olá, sétimo ano, professora Milena aqui de língua portuguesa para mais uma aula de leitura, certo? Já está com tudo pronto, né? Caderno, lápis, caneta para fazer qualquer anotação. Tudo certinho? Então a gente já pode começar aqui a nossa aula. Vamos ver qual é a habilidade que a gente vai trabalhar na aula de hoje. A gente vai continuar estudando sobre um gênero que nós vimos na aula passada. Que gênero foi esse? Vamos ver se você é bom de memória. Qual foi o gênero? Isso aí, o gênero chart, não é? Tá lembrando? Dentro desse gênero, qual é a habilidade que a gente vai estudar? A gente vai aprender a inferir o sentido de uma palavra ou de uma expressão. Você sabe o que é inferir? Inferir é como se fosse adivinhar, você inferir, adivinhar o sentido dessa palavra. Mas como é que você vai fazer isso? Através das pistas textuais, do próprio contexto em que essa palavra está inserida, certo? Olha aqui. O sentido de uma palavra ou expressão, ele está diretamente relacionado ao contexto em que essa palavra está inserido. Ou seja, a mesma palavra, ela pode ter sentidos diferentes dependendo de como eu a uso. Dependendo de quê? Dependendo do contexto em que eu estou utilizando. A gente vai aprender a inferir, a adivinhar esse sentido por meio do contexto em que essa palavra está inserida. Esse é o nosso objetivo da aula de hoje, tá bom? E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai tentar atingir esse objetivo por meio da resolução de algumas questões. A gente vai continuar interpretando algumas charges, tanto a linguagem verbal como a não verbal, e além disso, vai tentar inferir o sentido das palavras por meio do contexto em que elas estão inseridas. Esse é o nosso objetivo. Vamos começar? Logo aqui de cara a gente já tem uma charge. Vamos ler essa charge junto comigo? Tem assim: mesada configura vínculo empregatício. Portanto, quero receber também férias remuneradas, 13º salário e participação nos lucros. Olha aí, é como o filho conversando com o pai. Você lembra, né, que a charge ela tem esse caráter mais exagerado, vai fazer sempre uma crítica. Aí ele fala, o termo portanto, empregado na charge, tem valor de quê? O portanto, ele tem a ideia de explicação, de condição. Quando ele fala adversativo, é essa ideia de oposição, certo? Ou será que dá uma ideia de conclusão? Dentro dessa charge, essa palavrinha portanto, ela traz a ideia de quê? Eu vou ler novamente a charge com você e eu quero que você analise isso. Qual é a ideia, ou seja, qual é o valor semântico aqui dessa palavrinha portanto? Vou ler novamente, eu quero que você associe isso. Ele fala assim, mesada configura vínculo empregatício, ele traz uma informação. Portanto, quero receber também férias e 13º salário. Quando esse portanto está dando a ideia de conclusão, ele traz uma afirmação e em seguida, com base nessa afirmação, ele conclui. Ou seja, por isso, portanto, eu preciso receber também minhas férias e meu 13º salário. Por isso, a resposta correta seria o quê? A letra D. E, portanto, aqui está dando essa ideia de conclusão, após ele fazer essa afirmação do início. Primeira questão aqui só para a gente aquecer, certo? Tem mais questões. Aqui nessa próxima questão, o que a gente tem? Temos uma charge, ele vai fazer um paralelo ao ano de 2018 e ao ano de 2019. No primeiro paralelo, o que tem? Tem assim: é fundamental revelar os casos de corrupção do governo. Já em 2019, como é que ele fala? É fundamental relevar os casos de corrupção do governo, como é que esse personagem aqui está falando. Perceba que o chargista, ele fez o quê? Um trocadilho aqui, um jogo de palavras, entre a palavra revelar e a palavra relevar. São palavrinhas aí parecidas, né?
mas que possuem sentidos diferentes. Quando ele fala revelar, ou seja, é deixar explícito, é vir à tona, é como se os casos de corrupção, esse personagem afirma que deve ser mostrado no jornal e nas revistas, ou seja, deixar de forma bem explícita. Mas quando ele fala que é fundamental relevar essa palavrinha aqui dentro desse contexto, ela já traz um sentido diferente. É diferente da palavrinha revelar. Quando ele fala relevar, é perdoar, é deixar para lá, relevar. Sabendo disso, da leitura da nossa charge, a gente já pode partir para a leitura das questões. Na primeira questão tem assim: na charge abaixo exposta, essa charge que nós acabamos de ler, tem-se exatamente a mesma estrutura oracional. Basicamente é isso, não é? Você percebe que tanto no primeiro quadrinho como no segundo aqui, a gente tem basicamente as mesmas palavras, só está mudando o verbo. Aí ele continua falando: mas a substituição do verbo revelar por relevar provoca uma alteração de sentido do texto. Face a intenção do chargista de ressaltar o tipo de discurso do personagem em dois momentos da trajetória. O que o chargista quis fazer aqui? Quis destacar a opinião desse personagem em dois momentos diferentes, lá em 2018 e em 2019. Após essa introdução, ele pergunta para você: o verbo relevar, que aparece no segundo quadrinho, em 2019, ele foi empregado no contexto da charge no sentido de? Ele quer saber qual é o sentido do verbo relevar. Na letra A tem dizendo que é sobressair, se diferenciar. Na letra B é dar relevo, importância. Na letra C, realçar, destacar. E por último, na letra D, desculpar, perdoar. E aí, de acordo com a análise que nós fizemos lá no início da leitura da questão, qual é a alternativa que você ia marcar? Letra A, B, C ou D? Marque aí no caderno. Deixar aqui 2 minutinhos para você pensar. E aí? A alternativa correta seria a letra D. Quando ele fala relevar é no sentido de perdoar, de desculpar, que é justamente o contrário da palavra revelar. Revelar aqui já era para deixar exposto, deixar de forma clara. Já a palavrinha relevar, que aparece no segundo quadrinho, ele traz essa ideia de oposição. O chargista, ele quis justamente mostrar o pensamento oposto desse personagem em dois momentos diferentes da história, certo? E aí, você acertou, você errou? Não se preocupe que tem mais questões aqui para a gente poder explorar essa habilidade. Olha aqui, temos novamente uma charge, não é? Vamos fazer a leitura da parte não verbal primeiro. Eles estão num ambiente amontoado de lixo, né? Você percebe que tem garrafas, pneus, cascas de banana, ou seja, é uma espécie de lixão. Eles estão em cima do telhado de uma casa, ou seja, o lixo ele já ultrapassou tanto que entrou totalmente dentro das casas deles, eles tiveram que subir em cima do telhado. Aí ele fala: vamos ter que mudar? Sim, os nossos hábitos. E ele está lendo aí um jornal, e o jornal tem dizendo lei do lixo. Pronto. Ela fala que vamos ter que mudar de casa, não é verdade? E o marido, ele já entende que não só tem que mudar de casa, não vai adiantar, tem que mudar de hábitos em relação a essa postura da reciclagem do lixo, certo? Fizemos aqui a análise dessa charge, agora a gente pode passar para as perguntas. Tem assim: analisando o sentido da palavra mudar na charge apresentada, podemos inferir que os consumidores em questão precisam... Olha só, para você responder essa questão, ela vai girar em torno da palavra mudar, do sentido dessa palavra. O chargista, ele brinca com o sentido dessa palavra. Primeiro, mudar de casa ou mudar de hábitos. O chargista, ele faz essa pequena brincadeira.
Aí ele fala, podemos inferir que os consumidores em questão precisam de quê? Na letra A, ter mais jornais para saberem das leis que vigoram no país e mudarem de casa sempre que for necessário? Essa é a crítica do chargista? A ter mais jornais, a poder mudar de residência sempre que necessário? Não, né? Não tem nada a ver. O chargista está fazendo uma crítica ao consumo excessivo e a não correta abordagem do lixo. Então, a letra A está errada. Vamos ver se a letra B. Na letra B tem assim. Está a par dos acontecimentos ambientais e procurarem mudar de vida, levando em consideração a opinião alheia. Quando você responde esse tipo de questão, você tem que analisar toda a alternativa. Quando ele fala, está a par dos acontecimentos ambientais e procurar mudar de vida, até aqui faz sentido. Mas quando ele fala, levando em consideração a opinião alheia, a charge ela não faz nenhuma referência a isso. Por isso que a letra B está errada, certo? Mas vamos aqui para a letra C. Será que é a letra C que é a correta? Na letra C tem assim. Mudar suas posturas perante o consumo excessivo e levar em conta suas escolhas de forma a respeitarem o meio ambiente. Olha aqui, será que a crítica dessa charge é a isso, a mudar essa postura com relação ao consumo excessivo, né? Mudar suas escolhas, preocupar-se mais com o meio ambiente? É isso aí. Foi isso que a gente viu na análise da charge. A charge está fazendo uma crítica justamente a isso. Por enquanto, a alternativa correta é a letra C. Mas para a gente ter certeza que é a letra C, vamos analisar a letra D. Vamos descobrir aqui por que a letra D está errada. Quando ele fala alterar seus hábitos para poder viver de maneira tranquila e saudável, não preservando o meio ambiente e a sua vida em particular. A primeira parte da letra D, quando ele fala que precisa alterar os hábitos, está correta. Mas já a segunda parte, após a vírgula, quando ele diz que essa preservação da vida saudável ela não precisa estar associada à preservação do meio ambiente, aí já está errado. Por isso que a letra D está errada. Então, a única alternativa correta seria qual? Exatamente, a letra C. Quando ele fala da questão da mudança de hábito dentro da mudança do hábito de consumo. Tá acertando? Tá achando fácil? Tá achando difícil? É isso aí. Lembrando que a habilidade que a gente está vendo aqui hoje é justamente você aprender a inferir o sentido de uma palavra em diferentes contextos. Essa questão mais semântica. Vamos para frente? Tentar aqui responder mais uma questão. Quero que você fique tentando responder essas questões também, certo? Vamos analisar aqui a charge. Tem assim. Tem uma mulher, né? A expressão dela é de felicidade, de apaixonada. E o namorado fala. Lembre-se quando você me disse que queria ganhar uma joia bem cara? Adivinhe só o que eu comprei. E atrás dele, ele tem um botijão de gás. Ou seja, ele faz referência a essa joia bem cara, a esse botijão de gás, ao aumento do preço do gás de cozinha. Você está lembrando, né, que a charge ela sempre vai fazer uma crítica social ou uma crítica política, enfim, vai fazer essa sátira. Aqui nesse caso, ela está fazendo essa crítica ao aumento do preço do gás de cozinha, certo? Agora que a gente fez aqui a leitura da charge, a gente pode passar para a questão. Na questão tem assim, essa questão eu quero que você responda sozinho também, certo? Vou ler as alternativas e quero que você responda em casa qual alternativa você ia marcar. A questão tem assim. No contexto utilizado na charge em análise, a expressão joia bem cara, ela faz referência a quem? Ou seja, a quem essa expressão ela quer dizer? Na letra A tem assim, faz referência à esposa. Na letra B, faz referência ao anel de brilhantes. Na letra C, ao gás de cozinha. E na letra D, faz referência ao marido. E aí, qual a alternativa que você... se fosse uma prova, qual alternativa você ia marcar?
É isso aí, acertou. Quem disse que é a letra C? Você lembra que eu falei que a crítica dessa charge é ao consumo, ao aumento, né, do preço do gás de cozinha, que está caríssimo. Quando ele faz uma joia bem cara, quando ele utiliza essa expressão, uma joia bem cara, ele faz referência justamente ao gás de cozinha, que de acordo com o preço, não é? Ele está sendo comparado a uma joia rara, a uma joia cara. O chargista ele faz essa pequena brincadeira. Como o preço do gás de cozinha está tão elevado, ele compara ao preço de uma joia cara. Então, a alternativa correta, a letra C. Percebeu que essa expressão, o sentido dessa expressão, eu só consegui obter através do contexto? Porque se eu perguntasse para você, o que a expressão joia bem cara quer dizer? Se você não tivesse lido a tirinha, a charge, você ia falar: ah, joia bem cara é um anel de brilhantes, um diamante, alguma coisa nesse sentido. Isso fora do contexto, mas dentro do contexto dessa charge, você já consegue entender que essa expressão joia bem cara, ela faz referência ao gás de cozinha, que é justamente essa crítica ao preço alto, ao preço elevado do gás de cozinha, tá bom? Vamos para frente. Conseguiu acertar essa questão anterior? Que bom! Vamos aqui para mais uma questão para a gente poder explorar essa habilidade que a gente está trabalhando na aula de hoje, a inferir, a adivinhar o sentido de uma palavra, a adivinhar o sentido de uma expressão. A charge que nós temos aqui é o quê? A gente tem uma professora, né, no quadro negro, ela fala: para que serve? Para sair água e inundar as ruas. Quando ela fala para que serve, ela está apontando para o quadro, né? E no quadro tem o nome bueiro. Ou seja, ela está perguntando para que serve um bueiro. E o aluno responde: para sair água e inundar as ruas. Olha aí, o aluno de maneira irônica, né? Ele faz essa referência ao bueiro, como se ele não exercesse o papel dele. Que as ruas iam continuar inundadas e a água ia demorar para escoar, para sair, certo? A crítica dessa charge é justamente aos bueiros. Agora que a gente já analisou a charge, a gente pode passar aqui para a questão. Analisando o sentido estabelecido na charge, a lacuna deve ser preenchida com, ou seja, essa parte que está com tracinho, ela pode ser substituída sem prejuízo ao sentido da charge pelo quê? Essa questão também eu quero que você pense sozinho, já dá para responder essa daqui. E diga qual é a alternativa que você ia marcar. Deixa eu explicar o que a questão quer de você. Perceba que na fala do garoto, na fala da criança, a fala aí do aluno, existe um tracinho. Ela quer saber o que eu posso colocar dentro desse tracinho e de forma que não perca o sentido da charge, que o sentido da charge ele seja preservado, não seja alterado. Entendeu? Então vamos lá. Na letra A ele fala que pode trocar por caso chovesse. Para sair água, caso chovesse e inundar as ruas. Será que faz sentido? Na letra B, ele fala que é embora chova. Para sair água, embora chova e inundar as ruas, também não faz sentido, não é? Na letra C, ele fala que é conforme choveira. Aí você faz esse exercício de substituição. Quando você vai responder esse tipo de questão, você tem que fazer isso, tem que ir substituindo para ver se vai dar certo, se vai fazer sentido, se o sentido vai ser preservado ou não. Aí quando ele fala, para sair água conforme choverá e inundar as ruas, não fez muito sentido, não manteve o correto sentido da charge. E na letra D ele fala que é quando chove. Vamos fazer a substituição para ver se dá certo? Quando ele fala assim, para sair água quando chove e inundar as ruas. Olha aí, deu certinho. Significa que a resposta correta é a letra D. Quando ela fala, para que serve um bueiro? O aluno diz, para sair água quando chove
e inundar as ruas, dando essa ideia de condição. Quando chove, os bueiros inundam as ruas, certo? A única substituição correta seria na letra D. Tá acertando, tá errando, tá achando difícil, tá achando fácil? Não se preocupe que a gente tem ainda mais algumas questões aqui para a gente poder explorar essa habilidade de hoje, que é inferir o sentido de uma palavra ou expressão dentro de um contexto. Olha aqui. Próxima questão, o que a gente tem? Temos o título da charge lá em cima, segurança pública. Tem uma casa que ela está bastante isolada, né? Ao redor dessa casa tem o quê? É isso aí, ao redor da casa tem vários arames, tem cerca elétrica, tem câmera, ou seja, são objetos de segurança, né? Para manter a segurança dessa casa. Fizemos aqui a leitura da linguagem não verbal. Passado isso, a gente já pode ler o que tem no balãozinho. No balãozinho tem dizendo assim: querida, me dê cobertura enquanto levo o lixo para fora. Aqui, o chargista, novamente ele faz essa brincadeira com as palavras. Ele utiliza a palavra cobertura, que inclusive está em destaque na charge, e ele utiliza em dois sentidos. O que é cobertura? Querida, me dê cobertura enquanto levo o lixo para fora. A ironia da charge, o humor da charge, ele está baseado no sentido da palavra cobertura, tá bom? Não vou falar mais coisa, porque senão vou acabar dando a resposta aqui da questão. Vou ler a questão com você, para a gente poder analisar de maneira mais clara. Tem assim: analisando o sentido da palavra cobertura, empregado no texto, assinale a alternativa inadequada, ou seja, ele quer a alternativa errada em relação aos elementos da charge acima. Na letra A tem assim: a noção de insegurança é dada, entre outras coisas, pelo arame farpado sobre os muros. E aí ele fala a sensação de insegurança. Isso aí é verdade. Como na própria tirinha eu tenho vários elementos sobre segurança, o arame farpado é um, como as próprias câmeras, então, tudo está dando essa sensação de insegurança. Na letra B fala assim: a fala do personagem indica também a falta de coleta normal de lixo. E aí, você acha que o chargista ele está criticando a falta de coleta de lixo? Não, não é? Aqui quem fez a questão já estava viajando um pouco. O próprio chargista ele fala outra coisa. Qual é a crítica que está sendo feita? É a falta de segurança. O próprio personagem, dentro da casa dele, ele não se sente seguro. Ele fala: querida, me dê cobertura enquanto levo o lixo para fora. Ou seja, me ajude aqui enquanto eu levo o lixo para fora. A alternativa que seria errada, e ele quer a alternativa inadequada. Já seria a letra B. Mas vamos ler as demais alternativas, que é para a gente ter certeza que realmente é a letra B. Na letra C fala assim: as reticências após segurança pública indicam reflexão sobre o tema. É isso aí. Quando ele fala segurança pública e utiliza as reticências, causa esse certo suspense, essa certa reflexão em cima do leitor que está lendo essa charge. A letra C está correta. E na letra D ele fala assim: os termos do personagem indicam vocabulário militar. Cobertura é referente ao vocabulário, à semântica militar. Lá no enunciado da questão, lembre que ele quer a alternativa errada, a alternativa inadequada. Então, a gente não está procurando a resposta correta, não. A gente está procurando a alternativa que seja errada. A única alternativa errada é aqui a letra B, quando ele fala um pouquinho sobre a coleta de lixo pública, sendo que a crítica da charge não tem nada a ver com isso. O chargista ele critica outro ponto, certo? E aí, você conseguiu acertar, conseguiu compreender, entender direitinho? Que bom!
Agora, a gente vai para a última questão da aula de hoje, certo? A gente está aqui aprendendo um pouco mais sobre essa habilidade, aprendendo a como desenvolver essa habilidade, que é o quê? Inferir o sentido de uma palavra ou de uma expressão dentro de um contexto. Última questão, tá bom? Da nossa aula de hoje. Vou querer que você responda sozinho, que é para a gente poder avaliar aqui como foi a aula. Vamos ler a charge? Tem assim: o governo prometeu luz mais barata. Só luz tá bom. Barata aqui já tem muita. Aí, pela própria linguagem não verbal, você vê que tem vários insetos aí. Novamente, a gente tem um trocadilho do chargista com a palavra barata. Quando ela fala luz mais barata, ou seja, é uma luz mais em conta, é uma economia na conta de luz. E quando ele diz barata, aqui já tem muita. A palavra barata já não faz referência à economia de energia. Está fazendo referência a quê? Ao próprio inseto, à própria barata mesmo, inseto, animalzinho barato. Pronto, fizemos a leitura da charge, já interpretamos, já sabemos qual é a crítica que o chargista está fazendo ao aumento da conta de luz, não é verdade? Percebemos como o chargista consegue fazer esse humor através do duplo significado da palavra barata. Agora a gente já pode ler o enunciado da questão, e essa aqui eu vou querer que você responda sozinho, certo? Tem assim: o efeito cômico da charge liga-se ao fato de serem empregados com duplo sentido os termos governo e bom, mais e barata, luz e bom, ou será que é a letra D? Governo e prometeu e luz. E aí, letra A, letra B, C ou D? Pela análise que nós fizemos, você já consegue responder aqui essa questão. O duplo sentido, ou seja, a palavrinha que possui dois sentidos que o chargista brinca aqui dentro dessa charge. Qual é? Letra A, letra B, C ou D? É isso aí, eu espero que você tenha acertado, é a letra B. Nós até comentamos que esse duplo sentido, ele vem da palavra barata, que no primeiro, na fala da esposa, barata faz referência à conta de luz, ou seja, uma conta de luz mais econômica, não é verdade? Já na fala do marido, ele faz referência à palavra barata, falando do próprio inseto. E o humor da charge, ele gira ao redor disso. E vamos finalizar aqui nossa aula de hoje. Que foi o que nós aprendemos na aula de hoje. A gente aprendeu a inferir o sentido de uma palavra, a inferir o sentido de uma expressão, a depender do seu contexto, certo? Se ficou alguma dúvida, você pode falar com o seu professor, seja ali no grupo do WhatsApp, na plataforma Mob, que ele vai lhe atender. Até a próxima aula.